O inferno existe? Claro que o inferno existe. É um estado intermediário entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Quando uma pessoa má morre e aparentemente deixa o mundo físico, ela continua vivendo com os hábitos, desejos e paixões que desenvolveu na Terra. Ela fica como se estivesse em um estado suspenso. Não pode deixar a Terra definitivamente, mas também não pode viver como quando estava viva. Assim, permanece sofrendo por algum tempo, até que tudo isso dentro dela se transforme e se dissolva. Ele está sempre encontrando um motivo para emoções negativas. Por exemplo, vê como as pessoas continuam vivendo sem ele, como usam a riqueza que ele acumulou durante toda a vida. Moram na casa dele, dividem suas coisas. A avareza começa a dominá-lo, mas ele não pode fazer nada a respeito. Ele grita, xinga, cospe espuma, respira fogo e solta nuvens de fumaça, mas ninguém o ouve. O pobre não pode nem se virar, nem fechar os olhos, nem dormir, nem se distrair. Nem mesmo pode se embriagar, como costumava fazer para esquecer de tudo, e por causa disso, ele sofre terrivelmente. Mas às vezes, acontece de os mortos darem sinais de si, com batidas, ruídos ou sensações repentinas, por meio de acontecimentos na vida. Também aparecem nos sonhos. Eles tentam dizer algo dessa forma? Sim, isso também acontece, mas essas coisas só são feitas por magos negros e feiticeiros malignos, ou por pessoas muito fortes, que têm muita energia vital. Também pode acontecer com aqueles que morreram jovens, de forma repentina, ou em caso de morte violenta. Mas cedo ou tarde, a energia deles se esgota e eles acabam se acalmando. E quanto tempo isso pode durar? Varia, em média, de 40 a 49 dias. Quando meu avô morreu, nos primeiros 3 dias, eu tinha a sensação de que ele, na verdade, não tinha morrido. Ele simplesmente estava deitado, sem se levantar, mas parecia que poderia fazer isso a qualquer momento. Quando eu olhava para o rosto dele, até ficava com medo de que ele abrisse os olhos de repente e dissesse alguma coisa. Sim, é verdade. É assim mesmo. Mas no terceiro dia, começa o primeiro nível de dissolução. A dissolução da sombra Siur. Também a chamam de fantasma. Você já viu em cemitérios aquelas sombras claras que parecem pairar perto das sepulturas? Não vi, mas já ouvi falar disso. Então, Siur é uma espécie de envoltura que liga a carne às outras 4 almas. Por assim dizer, é o elo entre a carne, ou seja, o corpo, e as 4 almas. Tus, Bos, Kut e Ai. Diga, como é essa sombra Siur? Ela é muito parecida com o nosso corpo físico. Apenas um pouco maior. Mas, ao contrário do corpo físico, não tem uma forma fixa. E pode se transformar até certo ponto. Pode voar para onde quiser. E o que acontece com esse corpo Siur depois que a pessoa morre? Ele permanece muito próximo do corpo físico. Pode-se dizer que depois da morte do corpo físico, toda a vida passa para a sombra Siur. Aliás, por que as pessoas são enterradas exatamente no terceiro dia? Por que não se pode enterrar o corpo imediatamente? Ou, por exemplo, cremá-lo? Porque durante esses 3 dias, a pessoa ainda está viva. Como assim? Enquanto o Siur, fantasma, ainda estiver intacto, pode acontecer um retorno ao corpo físico. Muitas vezes aconteceu de uma pessoa ser enterrada e depois despertar dentro do caixão. Ah, sim, já ouvi falar disso. Dizem que foi assim que Gogol morreu. Quando abriram a tumba dele, viram que o rosto estava deformado por uma terrível careta e que a tampa do caixão estava toda arranhada por dentro. Os xamãs têm sorte. Eles são enterrados em arancas.
As arancas são plataformas de madeira grandes o suficiente para colocar uma pessoa sobre elas. Elas são fixadas a cerca de 2 metros acima do chão, entre 4 árvores, porque os xamãs vão para o mundo superior. Assim é o nosso costume. Então, se você voltar à vida, pode simplesmente se levantar e voltar para casa. Não pode ser. E os familiares? Dá até para ficar louco com isso? Dá mesmo. Com o meu bisavô aconteceu algo assim. Eu ainda era bem pequeno naquela época. Havia um silêncio de morte. E bem no meio da noite ele começou a bater na porta. Todos ficaram muito assustados. Pensaram que era um Uzut que tinha aparecido. Espera. O que é isso? Um Uzut é o espírito de uma pessoa morta. Ele vem para levar alguém com ele para o outro mundo. Mas o meu bisavô era muito forte. Com um só golpe, ele arrombou a porta e disse: "Sou eu que vim visitar vocês. Não me reconhecem?" E todos só gritavam e saíam correndo, como animais se escondendo em suas tocas. Ele foi até o filho, e o filho saiu correndo de casa. Foi até a esposa. Ela se encolheu num canto e cobriu a cabeça com as mãos. Foi até a nora. Ela estava em histeria, gritando: "Não me toque, estou grávida. Não destrua nem a mim, nem a alma inocente." Quase todos ali ficaram à beira da loucura. A confusão era enorme. Que história! Sim, mas para eles não tinha nada de engraçado. No fim das contas, tudo terminou quando o cachorro do meu bisavô, Anchar, correu até ele e começou a lamber suas mãos alegremente. As pessoas ficaram muito surpresas e paralisadas. Todos começaram a observar o que aconteceria com o cachorro, se o Uzut o levaria consigo para o outro mundo ou não. No ar pairava uma tensão cheia de incerteza. E então eu corri até meu avô gritando de alegria. Vovô, você voltou. Ele me pegou nos braços, me levantou no ar e começou a rir. Disse: "Este será o meu sucessor. Sinto a força nele." Então, toda a família respirou aliviada. Todos correram para abraçá-lo e beijá-lo. Finalmente, todos entenderam que ele não tinha morrido, que não era um Uzut, mas que simplesmente os deuses ainda não o tinham levado com eles. Que história! E o que acontece depois? Depois vem uma calmaria, e uma segunda onda assim se repete no 9º dia. Mas esse estado já não é tão forte. Em todas as épocas e em todas as culturas, os povos da Terra sempre trataram os mortos com respeito. Acreditava-se que eles possuem um poder e uma força especiais, e se ficarem irritados, quem está vivo não terá boa sorte. Não poderá evitar dificuldades e problemas. Sim, isso eu já sei. Até a própria palavra túmulo significa poder. Uma pessoa morta sabe e pode muito mais do que alguém que vive na Terra. Por isso, existe uma atitude de tanta reverência em relação aos mortos. Agora entendi. Por isso procuram apaziguá-los, fazem todo tipo de oferendas para eles. Cuidam para que o falecido não passe necessidade alguma no outro mundo. Realizam cerimônias em sua memória. Rezam por ele. Se for um grande xamã, pedem sua ajuda e proteção. Se for uma pessoa comum, rezam por ela e lhe mostram o caminho. Acalmam sua alma assustada e a conduzem pelo caminho correto, para que não fique vagando perto da terra, nem perturbe a vida das pessoas que continuam vivendo nela, por exemplo, a de seus próprios familiares. De modo geral, de uma forma ou de outra, todos os rituais ligados à morte, desde os tempos antigos, eram considerados muito mais importantes do que os outros, pois a vida após a morte sempre foi vista como a mais importante, a mais longa e a verdadeira. Já a vida na Terra era considerada apenas um abrigo temporário da alma. Por isso, é muito importante como a pessoa encontra o descanso, que tipo de morte ela tem e como é conduzida para o outro mundo, pois um morto que não encontra paz pode vagar perto da Terra e causar muitos problemas. Mas o mais importante você precisa saber. Tudo isso que estou te contando é para explicar algo muito importante. Os xamãs devem saber encontrar as almas dessas pessoas
que não encontraram descanso e ajudá-las. O que significa ajudar? Significa romper os laços deles com a terra, o apego às coisas, aos acontecimentos, ao ambiente e, claro, às pessoas que os cercavam. Depois disso, determinar qual caminho lhes foi destinado pelos deuses e, naturalmente, mostrar-lhes esse caminho, conduzi-los para onde merecem ir. Ah, então é assim? Pois é, tudo isso é bem complicado. Você vai me ensinar tudo isso? Claro, vou te ensinar. Que ótimo! É que às vezes eu tenho a sensação de que algum morto está por perto e até me observando. Isso mesmo, mas no 49º dia, a ligação da alma com a Terra se rompe completamente e ela segue para mundos mais claros e mais puros. Como lá não existe mentira, a alma se torna mais luminosa e começa a ver tudo de forma mais verdadeira. Ela solta todos os apegos à vida passada e vai para o céu. A pessoa se liberta da mentira, pois é justamente a mentira que gera emoções negativas, o desejo de fazer tudo à sua própria maneira e a vontade de interferir na vida das outras pessoas. E é isso que acaba tornando o ser humano infeliz. Mas o Deus Tengri é amoroso e misericordioso, e certamente ele não permitiria que uma pessoa sofresse eternamente no inferno, como afirmam os cristãos. Até mesmo a vida na Terra ele fez curta, para que o ser humano não sofra, vivendo em um corpo físico, encarne apenas de vez em quando e passe a maior parte do tempo nos céus, onde está o seu verdadeiro lar, em felicidade e alegria. Que interessante! Mas me diga, por favor, o que acontece com uma pessoa se ela não conseguir soltar seus apegos? Se não conseguir fazer isso em 40 dias? Uma pessoa má assim se torna temporariamente um Karakarmis, um espírito maligno, e nesse estado ela permanece até compreender tudo, soltar a vida terrena e tudo o que deixou nela, e então ir para o céu. Esse espírito é chamado de Aldaishi, servo de Erlik, pois enquanto está no inferno, serve ao mal e à destruição, como estava acostumado a fazer na terra. E o que acontece com a pessoa, ou melhor dizendo, com o que resta dela depois de tudo isso, no 49º dia e depois? No 49º dia, o Kuti se dissolve e vai para os familiares, distribuindo-se entre eles. Quem for mais forte entre eles, recebe uma parte maior dessa força. E o próprio falecido? O falecido deve ir para a terra dos antepassados. Lá, ele obtém uma nova vida após a morte e permanece ali até a sua próxima encarnação. E como é com os xamãs? Eles não são pessoas comuns? Se um xamã morre, ele pode transmitir sua força a um escolhido, ao seu discípulo. Quando eu partir, minha força passará para você, e você saberá e poderá fazer tudo o que eu sei e posso fazer. Tudo bem, por enquanto não pense nisso. Por quê? Ainda é cedo demais para você pensar nisso. É melhor se concentrar no que existe agora. Urai Mangalam, eu convido você para uma viagem às fontes da sabedoria. No lugar sagrado onde os mundos se unem, eu vou revelar a você os mistérios do caminho espiritual. Somente nos pontos importantes do ano, eu compartilho o poder ancestral com os escolhidos. Durante uma cerimônia especial, você vai receber uma iniciação pessoal nos mistérios dos 4 mundos. Um amuleto sagrado que realiza desejos como um gênio. Você poderá se conectar ao poder dos ancestrais, curar a sua linhagem e fortalecê-la por muitos anos.
até o encontro no lugar de poder. Na descrição do vídeo há links para encontrar os alunos do Xamã na sua cidade. Em nossos tempos extremos, quando o destino de todo o planeta está em jogo, é muito importante que o conhecimento dos anjos e dos espíritos de luz se espalhe o mais rápido possível pelo mundo e chegue a milhares de pessoas. Dessa forma, podemos mudar o mundo de toda a humanidade. Por isso, recorremos a você, amada alma de luz. Espalhe o conhecimento de nossos sábios livros e filmes. Compartilhe os links de vídeos ou desenhos animados, todos disponíveis e gratuitos. Convide mulheres para práticas individuais, webinários e seminários. E o grande Espírito de Luz ajudará você e sua família. Ele direcionará uma enorme quantidade de energia para realizar todos os seus desejos. Os espíritos de luz e os anjos ajudarão você e seus entes queridos em todas as questões. Um raio de luz e amor de seu coração alcançará os corações das mulheres que buscam, e a criação da bondade e a disseminação do conhecimento da luz para o mundo inteiro começará. Torne-se parte da missão de luz. Ajude as pessoas e Deus ajudará você.